Paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos fazer essa oração, irmãos, inicial. Senhor Deus e Pai, nós Amém. queremos te agradecer nessa noite por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra. Fala aos nossos corações, trabalha, Senhor amado, em nossas mentes, em nosso entendimento, para que possamos compreender e entender, meu Pai amado, que a tua palavra tem um livre curso na nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. Nós te agradecemos e te louvamos. Abençoe, meu Pai amado, este projeto de leitura bíblica, na pessoa do pastor Natal, pastor Wellington, nosso pastor Wilson, seja com cada um dos irmãos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Posso continuar? Pode avançar, Marcos. Fica à vontade. Tá bom. É porque eu não estou te ouvindo, só se você tirar do mudo aí que eu consigo te ouvir, né? Isso, só se eu tirar do mudo. Tá bom, então. Então vamos lá. Irmãos, nós vamos dar continuidade na terceira parte do livro de Salmos, né? Que é dividido em 5 sessões. Aí eu estou apresentando aí o slide, o primeiro slide, que vai falar sobre a terceira divisão dos Salmos, que geralmente se refere do Salmo de número 73 até o Salmo de número 79. Aí nós vamos ver aí o segundo slide, né, que essa terceira divisão ela vai compreender basicamente entre a justiça de Deus, o sofrimento do justo, a crise espiritual e também a fidelidade divina. Aí no terceiro slide nós vamos ver aí para a gente poder daqui a pouco entrar nos salmos, né, específicos, os autores desse terceira classe de salmos. É Asaf, que é o maior autor dessa classe, do terceira classe dos salmos, e vai do 73 até o 83. Asaf, ele foi um sacerdote levita que liderava o louvor na época de Davi e Salomão. Também tem os filhos de Corá, né, que desses 3 salmos do livro, o 84, o 85 e o 87, então eles eram um importante grupo de levitas e de cantores, né? Corá é aquele dos dias de Moisés, né? Nós conhecemos ali a referência dele. Também tem Emã e Etã, que vão escrever o Salmo 88, o Emã e o Etã, o Salmo de número 89, que eram sábios e levitas cantores. Também tem o Salmo de 80, número 86, que é o Salmo do rei Davi. Tá bom? Então a gente vai ver aí que o tema central vão destacar alguns salmos, dentre esses com maior relevância. É o Salmo de número 73, que é o Salmo de Asaf, e os versículos mais conhecidos, os mais citados, né, abordados, é o de 25 ao 26, e também o Salmo de número 77. Tem ali, né, o versículo 11 e 12, o Salmo 84, verso 10 e 11, e o Salmo de número 86, o verso o 11 e o 13. Então, o destaque que a gente vai ver nesse tema central dessa terceira classe dos Salmos aí é que mesmo em meio às crises, Deus ele permanece fiel. Tá bom, irmãos? Então, a gente vai entrar aí para poder citar, pontuar alguns os salmos aí, basicamente aí o salmo de número 73, que é o de início, que ele vai tratar sobre a crise de Asaf e vai relatar que Asaf, né, ele vai ter uma profunda reflexão sobre a aparente injustiça na vida da crise de fé que surge quando os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Então, o tema central é a superação da inveja através de uma mudança de perspectiva focada na eternidade. Então, a gente vai ver que o Asaf ele vai olhar para os invejosos, vai ver os ímpios, né? E vai ali entrar no santuário e ele vai entender o propósito de Deus. O versículo-chave desse Salmo de número 73 é: Todavia estou de contínuo contigo. Então, Asaf ele vai ver que Deus é bom, ele é responsável por poder ministrar o louvor no templo nos dias de Salomão e também de Davi. Porém, ele, quando ele começa a observar a vida, né,
fora do ambiente ali, ele vai questionar e vai perguntar por que que está acontecendo isso, vendo prosperidade, e eles não prosperam na mesma medida em que eles. Aí ele vai citar que os pés deles quase se desviaram, ou seja, então a gente vai ver que quando nós começamos a analisar ou perceber o redor ou o entorno do que está acontecendo fora do ambiente de culto, a nossa tendência é que a gente comece a olhar coisas que não são tão espirituais ou praticamente podemos afirmar assim, nada espirituais, e podemos acabar caindo numa cilada, começar a esfriar na fé, olhando a nossa vida, tudo que a gente vem enfrentando, passando, e analisando com a vida de outras pessoas e achando uma aparente facilidade e achando que o reino de Deus ele se remete a isso. Porém, a gente vai ver que, na verdade, né, o reino de Deus ele é muito além do que a gente está vivenciando, passando aqui na Terra. Né? Deus ele confiou um propósito para cada um de nós. O próprio Asaf ele tinha, né, uma responsabilidade, um chamado específico. Então, Deus tratava dele, cuidava dele, não deixava que ele passasse nenhuma necessidade de nada. Porém, a gente vai observar que, mesmo assim, ele vai observar as coisas do lado de fora. Então, a gente precisa analisar e ter um discernimento muito grande para que a gente não cometa ou não caia, né, nesse mesmo problema que Asaf caiu. Então, a gente vai ver aí o Salmo de número 74. Né? Até no slide está relatando aí que tem alguns temas que são de oração em tempos de dificuldade. Então, é aflição, choro, busca por Deus, esperança. E os exemplos de oração desse salmo aí é o Salmo 74, 79 e 80. Então, o Salmo 74, ele é um clamor comunitário, em que o salmista questiona o silêncio e a ira de Deus. Ele descreve, né, com tristeza o templo destruído e profanado pelos invasores e lamenta a ausência de profetas e sinais visíveis de socorro. Então, o que esse salmo vem trazer para a nossa reflexão? Espero que não esteja muito rápido. Tá bom assim ou tá rápido demais aí para os irmãos? Então, se tiver, me dá um sinal aí, tá, Wellington, por favor. Então, a gente vai ver que o clamor, Deus ele sempre ouve. Deus, ele sempre tem prazer em responder o clamor do justo. Porém, nós temos, por experiência, vivência, de achar que para que Deus manifeste o seu poder, para que Deus demonstre que está ouvindo o nosso clamor, Deus precisa trazer uma resposta visível, precisa dar uma demonstração visível no momento em que nós estamos clamando. A gente pode pegar, por exemplo, a vida de Daniel. Quando ele se propôs a orar, a Bíblia vai dizer que a resposta demorou 21 dias para chegar, mas nem por isso ele deixou de orar, deixou de clamar. Ele continuou perseverando no propósito e depois dos 21 dias ele foi obter a resposta e a manifestação visível daquilo que ele tanto buscava. Então, o salmista ele vai questionar esse silêncio, porque geralmente quando a gente passa por esse período de silêncio, ou Deus parece que se silenciou ao nosso favor, parece que a gente tem uma grande dificuldade de permanecer focado, né? E o salmista vai olhar o templo destruído, vai ver tudo profanado, os invasores, ele vai lamentar a ausência de profeta, que o profeta era o transmissor, como nos dias de hoje, mas quando se trata de Antigo Testamento, é alguém que falava da palavra de Deus de uma forma muito singular e todos entendiam que era o próprio Deus falando. Então a gente vai ver no Salmo 74 que Deus ele sim responde o clamor e que sim nós poderemos ver as manifestações visíveis de Deus enquanto nós estamos clamando. Porém, se nós não estivermos vendo, nós precisamos somente confiar e acreditar. Independente da manifestação visível, Deus ele vai fazer tudo aquilo que está estabelecido por ele. Tá bom? Então, para a gente entender e finalizar esse Salmo 74 aí, eu quero deixar uma palavra para você, é que não desista de orar, mesmo em meio à dificuldade, não cesse de orar, tá bom? Então, o Salmo 75. O que o Salmo 75 ele vai
nos ensinar? Vai nos ensinar que Deus é juiz soberano da história. O texto destaca que o tempo de justiça é determinado por ele e que é o único responsável por abater o arrogante e exaltar os humildes, trazendo encorajamento aos justos e alerta aos ímpios. Ou seja, então, o Salmo 75 ele vai tratar de quê, basicamente? Ele vai demonstrar Deus como um juiz. Ele vai demonstrar Deus como aquele que rege soberanamente, está sentado no trono, ele sabe o tempo, a hora e o momento de fazer tudo aquilo que está determinado por ele. Nós que muitas das vezes queremos que Deus faça justiça no nosso tempo, na nossa hora e do jeito que a gente quer. Muitas das vezes nós queremos até dizer como é que Deus deve agir para aplicar justiça na nossa vida. E o salmista, ele vai recitar esse salmo e a gente vai entender que, né, Deus, ele é o único responsável por fazer justiça. A justiça está nas mãos de Deus, né? O salmista também, um dos salmos da Bíblia vai declarar que é uma das bases do trono de Deus é a justiça. Então, nós, como cristãos, como servos de Deus, como pessoas que buscamos viver corretamente, integramente, nós precisamos entender uma coisa: Deus, ele está vendo tudo. Deus, no tempo certo, na hora exata, Deus, ele vai agir de uma forma que talvez a gente nem espere no momento em que ele vai agir, mas quando ele começar a agir, ele vai agir no tempo certo, na hora certa, porque o que às vezes parece uma aparente injustiça é Deus tratando no coração de alguém, tratando no nosso coração, mudando a nossa vida, mudando alguém, para fazer com que a gente entenda e compreenda que a justiça de Deus, ela não tarda e ela não falha, tá bom? Isso é um jargão que tem, né? Que a justiça de Deus não tarda, mas não falha. Na verdade, ela não tarda e ela nem falha. Ela chega na hora e no momento exato, tá bom? Agora, o Salmo de número 76, ele vai trazer, né, uma exaltação à soberania e o poder terrível de Deus sobre os inimigos do seu povo. O texto celebra um grande livramento divino, que frequentemente está associado, né, ao livramento ou à derrota dos assírios. Então, a gente vai ver que o salmista ele vai destacar a majestade incomparável, o julgamento do mal e a necessidade de uma reverência humana. Ou seja, então, o que o salmista está querendo trazer? Que Deus, ele é soberano. Mas não é porque Deus é soberano que nós poderemos agir de qualquer maneira e que Deus vai agir ao nosso favor, não. Nós precisamos sempre reverenciar o nome de Deus, precisamos sempre exaltar o nome de Deus, viver na prática da palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque o Deus que é soberano, que tem todo o poder, e para o nosso adversário e para a gente também, mas a gente sabe que ele é um Deus que nos ama, que nos guarda, nos protege, mas é um Deus que para o adversário é terrível, porque quando ele nos protege, quando ele nos guarda, quando ele nos cerca, o adversário pode se apresentar para tentar acabar com a gente, mas ele não consegue. É um relato muito claro, específico sobre isso aí, sobre a proteção de Deus, sobre a soberania de Deus, né? E fala assim: se cercou Jó, também está cercado, ou seja, há uma proteção, há um limite de Deus, assim como nos embates que nós vemos na Bíblia Sagrada, né, com os povos inimigos, por exemplo, a Síria foi um exemplo muito claro disso, de que Deus ele permite, né, que por causa do coração duro, por causa do povo se voltar contra Deus, que o adversário prevaleça, mas a vontade de Deus é que nunca haja, né, essa vitória do adversário, essa vitória do inimigo. Porém, Deus, ele por infinita bondade e misericórdia, né, no meio do caminho, ele vai nos mostrando e nos fazendo entender que o desejo dele é que a gente permaneça nos seus caminhos e que o adversário nunca venha prevalecer contra a nossa vida. A gente vai ver no Salmo de número 77, eu estou olhando aqui para o lado que eu anotei aqui, porque é muita coisa, né? Senão eu esqueço. O Salmo 77, ele vai retratar a crise
de um servo de Deus em meio a uma profunda noite escura. O que é isso? O texto ele transita num momento de dúvida e de angústia, em busca de consolo. Ele está ensinando que a cura para o desespero está em recordar os grandes feitos de Deus. O que o Senhor está querendo ensinar com isso? Ele está querendo ensinar que no momento da maior adversidade, os irmãos sabem do processo que eu passei, né, da luta que eu enfrentei na minha saúde, e eu posso dizer, né, para os irmãos que no momento em que parece que a noite está escura, e a Bíblia trata isso no momento de dificuldade, quando, né, a gente não vê saída, parece que a gente está encurralado, e o Salmo vai relatar sobre o processo de transição do Egito até a Terra Prometida. Eles precisavam atravessar o mar, e parecia que ficaram encurralados ali, porque na frente o mar, de um lado e do outro, não tinha saída, e atrás a única saída que eles poderiam usar era retroceder. Quem vinha atrás no caminho? Faraó. Só que Deus vai dar ordem para Moisés, né? Abre o mar, o povo passa, Faraó perece. Então, a gente vai. O que a gente precisa fazer? O salmista no Salmo 77 está nos ensinando. A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque se a gente estiver num momento de crise, de dificuldade, de adversidade, de luta, os problemas da vida, eles tentam nos abater, nos afligir, enfraquecer a nossa fé. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus Cristo. Independente do que a gente esteja passando, enfrentando, esteja acontecendo, o salmista está trazendo essa reflexão para a nossa vida. Que reflexão é essa? De que a gente precisa confiar e acreditar que o Deus que operou no passado, Hebreus vai dizer, não me recordo do capítulo agora, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, Deus é imutável, não há sombra de variação dele, ele não muda. Se ele fez no passado, ele vai fazer no presente e vai continuar fazendo no futuro. Deus, se tiver que fazer uma, duas, três, quatro, infinitamente, para poder nos abençoar, nos proteger, nos guardar, Deus ele vai repetir tudo aquilo que ele fez. Um exemplo claro em Atos dos Apóstolos, a gente costuma muito ler o capítulo 12, quando Deus dá o livramento da prisão ali para Pedro, só que a gente, se olhar os capítulos anteriores, no 5, Deus ele vai dar o mesmo livramento para Pedro e para os apóstolos, ou seja, Deus fez uma vez, vai fazer de novo. O adversário, ele usou aquele cenário, ele fez uma vez, fez de novo, mas ele achou que ia prevalecer. Por quê? Porque Tiago já tinha sido morto a fio da espada, então ele pensou que ia prevalecer contra Pedro. Mas Deus interviu ali e agiu de uma forma sobrenatural. Para finalizar, o Salmo 77, eu quero deixar uma reflexão para os nossos corações nessa noite. Qual é a maior crise que você tem enfrentado? Qual é a maior dificuldade que você tem passado? Qual é a maior luta que você tem vivenciado nos teus dias? Você vai ver que nenhuma delas é maior que Deus. Nenhuma delas tem um poder maior do que o poder de Deus. Então, para a gente poder avançar para o Salmo 78, que contrasta a fidelidade de Deus com a contínua rebeldia e incredulidade do povo de Israel. O objetivo central é ensinar as gerações futuras a aprenderem com os erros do passado. O que é isso? Deus, ele vai mostrar para mim e para você que a responsabilidade de passar para as gerações futuras sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus, sobre o poder de Deus, está confiado sobre nós. Por isso que nós precisamos aprender e passar para as gerações futuras que houve um erro no passado, houve uma falha no passado, houve um problema no passado. E nós não podemos cair no mesmo erro e ensinar as futuras gerações para que eles não caiam no mesmo erro ou no mesmo problema. Por quê? Porque esse salmo também ele vai tratar de uma rejeição e uma escolha. Deus rejeitou a liderança do tabernáculo de Siló e da tribo de Efraim, representando no Reino do Norte, e vai levantar um novo líder. Deus escolhe a tribo de Judá e o Monte Sião, levantando Davi para pastorear o seu povo como um coração íntegro e com as mãos habilidosas. Ou seja, Deus ele rejeitou a Saul
Ele até vai chamar a atenção de Samuel, falando: até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Ou seja, então o próprio Deus foi que rejeitou o governo de Saul e levantou Davi, escolheu Davi. Por quê? Porque Deus viu em Davi características internas, características interiores, um coração íntegro, e também Davi ele tinha habilidades para poder é, fazer tudo aquilo que Deus havia escolhido para a vida dele. Porém, eu prefiro ficar com essas características internas de Davi, adorador, né? É, como já foi citado aqui, coração íntegro, uma pessoa, né, que vivia de uma vida de louvor e adoração a Deus. Então a gente vai ver que o contraste da fidelidade com a rebeldia. O que é a rebeldia? A rebeldia é tudo aquilo que nós fazemos contrário ao ensinamento e à palavra de Deus. E a fidelidade? A fidelidade é tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus e nós decidimos obedecer, porque ser fiel é uma decisão, não é um sentimento. Ser fiel não é algo que a gente vai receber uma revelação do céu para poder, ou um toque do anjo para poder fazer. Não, não. É uma decisão. Decidir ser fiel. Vai doer, muitas das vezes, vai fazer a gente sofrer, a gente vai precisar tomar atitudes e decisões que aparentemente talvez prejudiquem o nosso presente, mas Deus com certeza no futuro tem reservado coisas maravilhosas para a nossa vida. Tá bom, irmãos? Então, a reflexão que eu quero deixar sobre o Salmo de número 78. Deus, ele não compactua com rebeldes. Deus, ele não se agrada do rebelde. Mas Deus, ele tem prazer em abençoar aquele que é fiel e tem prazer em exaltar aquele que anda buscando viver em fidelidade à sua palavra. Tá bom? O Salmo de número 79, que nós citamos aí no slide de número 6, ele foi escrito provavelmente durante a destruição de Jerusalém, no cativeiro babilônico, 586 a.C. O texto ele descreve a dor da invasão estrangeira, a profanação do templo e clama pela intervenção e justiça divina. O salmo não termina em desespero, mas na esperança de uma intervenção divina. O que está acontecendo? O cenário é caótico. O cenário, o salmista no Salmo 79 vai descrever que o cenário ele é caótico. Não há uma aparente intervenção de Deus. Parece que Deus virou as costas para o povo, parece que Deus não vai erguer o povo novamente, parece que Deus abandonou o povo. Só que o salmista ele vai tratar dentro desse contexto, dentro desse pensamento, de que Deus ele vai permitir que a gente, muitas das vezes, quando eu falo a gente, eu falo o povo, a humanidade, pela rebeldia, por não querer obedecer a palavra de Deus, porque por transgredir as leis de Deus, Deus vai permitir que aconteça algumas coisas. Você vê, o Salmo 89 fala de profanação dentro do templo. Ou seja, se a gente for olhar, nem o templo ele está imune de que aqueles que não têm um coração voltado para adorar a Deus, eles vivam uma vida sem obediência à palavra de Deus. Então a gente vai ver aqui que esse salmo ele começa e ele relata de um acontecimento, porém ele não vai terminar com desespero. Por quê, irmão? Porque a gente pode olhar o cenário e ele está caótico. A gente pode ver o cenário e ele está completamente um cenário de dificuldade. Porém, nós, como servos de Deus, precisamos entender e aprender uma coisa. O que? Deus é quem dá a última palavra. A Bíblia vai dizer que a gente pode fazer plano, irmão. A gente pode, o diabo, o adversário da nossa alma, também pode arquitetar e planejar. Mas enquanto Deus não der a última palavra, nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar permanecendo firmes, constantes e sempre abundantes na obra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem prazer em nos ajudar, Deus tem prazer em nos auxiliar, Deus tem prazer em nos socorrer, Deus tem prazer em nos abençoar. E o que nós precisamos fazer com isso? Usar esse privilégio, essa honra e essa graça que recaiu sobre a nossa vida
para que a gente olhe o cenário, talvez não veja uma aparente resposta, talvez a gente não veja aquilo que a gente quer ver, só que quando a gente se reporta para a Bíblia, a gente vai ver que a fé, ela é aquilo que a gente não vê, mas crê que vai acontecer. E nós precisamos viver por quê? Por fé. Talvez você não esteja vendo. O cenário, como eu disse, é baseado no Salmo de número 79, ele pode estar caótico. Porém, quem disse que ele vai terminar desse jeito? Quem disse que a história vai finalizar desse jeito? Nós não podemos permitir que o desespero tome conta da nossa alma e do nosso ser. Por quê? Porque desespero, irmão, bate. Nós somos seres humanos. É muito fácil a gente dizer assim, não, nós não podemos desesperar. Não, o desespero não pode chegar. Pode chegar. Porém, o que, que nós vamos fazer quando ele se apresentar? São as nossas atitudes. Né? O salmista que ele vai clamar. Ele vai interceder. Por quê? Pela intervenção e a justiça de Deus, irmão. Por quê? Porque tem coisas que nós podemos fazer. Tem coisas que está sobre a nossa responsabilidade resolver. Agora, tem coisas que é só Deus que vai resolver. É só Deus que vai agir. Então, o salmista entendeu. Ele olhou e falou assim, ó, aparentemente, não dá. Não tem mais jeito. Então, eu vou recorrer porque as minhas condições acabaram, se limitaram. Então, eu vou recorrer para quem pode resolver o problema. E quem pode resolver? É Deus. Então, essa é a reflexão do Salmo 79 que eu quero deixar para você. Deus, ele vai intervir nessa história, tá bom? Não vai terminar desse jeito. Creia nisso. O cenário não vai terminar caótico, tá bom? Aí o Salmo 80, ele compara Israel a uma videira plantada por Deus. Só que ele lamenta o declínio moral e o sofrimento da nação sob o ataque do inimigo. Isso implica para o Senhor, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre o seu povo, que termina com um pedido, perdão, ele vai trazer a visão de um jardineiro, né, para que volte a cuidar da, da vinha, para que volte a cuidar, na verdade, de Israel, ali como, né, nós podemos destacar aqui no Salmo de número 80, ó, o verso 3, o verso 7 e o verso 19, ele vai fazer uma alusão à bênção sacerdotal, tá bom? Para que a gente entenda, né, que Israel, considerado a essa videira, a gente, quando olha essa palavra de jardineiro, eu tenho uma palavra muito clara na minha memória de quando Jesus ele ressuscita, e ele aparece, né, para as mulheres ali, a visão que ela vê é como alguém que cuida, né, da terra, como um jardineiro, algumas traduções como um hortelão, ou seja, então o mesmo Deus, né, irmãos, que criou o paraíso, criou o homem, o mesmo Deus que trabalhou no processo da regeneração da humanidade, é o mesmo Deus que continua trabalhando até hoje. Porém, o que, que acontece? O declínio moral, o declínio espiritual do povo, da humanidade, e os constantes ataques do inimigo têm feito com que a gente olhe e não veja, muitas das vezes, aos olhos humanos, eu estou falando isso, deixando bem claro aos olhos humanos, que não tem mais jeito. Aonde está Deus? Cadê Deus? Onde Deus vai intervir nisso aí? E Deus ele continua agindo desde a antiguidade e não vai deixar de agir, tá bom? Salmo de número 81 agora. É um cântico de celebração e exortação. Ele divide-se em duas partes principais. Qual? Começa com um alegre chamado e louvor ao toque da trombeta, e em seguida que o seu povo abandone a desobediência e ouça a sua voz. O que, que é isso? É Deus sempre trazendo à nossa memória. O quê? Que ele não vai compactuar com a desobediência. Deus tem prazer em que a gente louve, exalte e engrandeça
o seu poderoso nome. Então, todas as vezes, irmãos, que a gente estiver tentando, ou todas as vezes que a gente estiver trilhando o caminho da desobediência, Deus sempre vai levantar uma voz. Deus sempre vai usar os profetas, ou o próprio Deus também, ele vai falar com a gente, para que a gente não continue nesse caminho. Tá bom? Salmo de número 82 agora. Salmo de número 82, ele é um poema que vai relatar sobre o julgamento divino. Ele retrata Deus presidindo uma assembleia celestial, repreendendo líderes, juízes corruptos, exigindo a defesa dos vulneráveis e, por fim, clamando para que ele mesmo governe a terra. O texto é famoso pelo versículo 6, que diz assim, ó, eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Deus Altíssimo. E esse versículo ele vai ser, inclusive, citado lá em João, capítulo de número 10, no verso 34, lá no Novo Testamento, para ilustrar a responsabilidade daqueles que recebem a palavra de Deus. Ou seja, então, todos aqueles que ocupam o cargo de liderança, todos aqueles, né, que têm a disponibilidade de Deus e a graça de Deus para julgar algumas causas, precisam sempre olhar para aqueles que são injustiçados, sempre precisam olhar para aqueles que verdadeiramente carregam a verdade e a justiça de Deus na sua vida. Não podemos agir, né, de uma forma que vamos prejudicar o inocente e nem tampouco também vamos fazer com que o inocente seja prejudicado. É Deus que está dizendo, ele é o Deus, ele está na Assembleia, porém ele confiou responsabilidade na terra a homens, as mulheres, as pessoas. Se você for olhar a imagem da justiça terrena, de alguém que tem a visão tapada, ou seja, não enxerga. Só que a Bíblia vai dizer que nada passa oculto aos olhos de Deus. E ele tem olhos como chamas de fogo, ou seja, nada passa oculto. Deus vê tudo. O salmista no Salmo 121 vai dizer que ele não dorme e nem cochila, porque ele é quem guarda a minha vida e também é aquele que guarda a tua vida. Então, creia, porque o justo juiz ele vai se levantar em favor da igreja no tempo oportuno. Amém? Salmo agora de número 83. Relata uma conspiração de nações vizinhas unidas para destruir Israel. Diante dessa ameaça extrema, o salmista pede a intervenção divina, pedindo que Deus envergonhe os inimigos e transforme em testemunho para que reconheçam a sua soberania sobre toda a terra. O que é isso? O salmista, ele percebe, ele entende que o adversário ele vai vir. O adversário ele vai se levantar. O adversário ele vai lutar contra. E o problema com isso não é o adversário, não é a ferramenta, porque Isaías vai dizer que a ferramenta que se levanta contra a igreja, ela não vai prosperar. O salmista também vai dizer que ele quebra arco, corta lança, queima carro no fogo, Salmo 46, e acalma a tempestade. O que é isso? Em nenhum momento ele vai contra o inimigo. O que ele está querendo dizer? Que ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo venha contra nós, ele pode usar as ferramentas que for, mas nenhuma delas vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Jesus deixou bem claro isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então é isso, né, que o Salmo de número 83, ele basicamente está relatando. A gente vai para um salmo também que é bastante conhecido dentro desse terceiro conjunto de salmos aí, terceira fase dos salmos, que é o de número 84, que é um cântico dos filhos de Corá, de peregrinação, de amor pela presença de Deus, escrito pelos filhos de Corá. Ele retrata o profundo anseio espiritual por comunhão, a alegria de confiar em Deus durante as adversidades e a convicção de estar na presença da sua recompensa. Ou seja, ele vai citar ali a jornada do Vale de Baca, né? Que basicamente vai dizer assim, que é um vale de choro, de lágrima, que representa as dificuldades da vida. E todos aqueles que peregrinam ali precisam confiar em Deus, né, para que o lugar de sequidão seja transformado. Isaías vai dizer que ele é poderoso, né, para pegar a terra seca e transformar num manancial. Então a caminhada é descrita como uma jornada de força em força,
até encontrar o próprio Deus em Sião. O que é isso? Eu caminhei e não vou parar de caminhar. Eu vou continuar caminhando porque eu tenho um, uma direção, eu tenho um destino, eu tenho, né, um lugar de origem para chegar e eu não vou desistir, ainda que a terra é seca, ainda que a terra é árida, isso fala de dificuldade, ainda que eu enfrente dificuldade, eu não vou parar de caminhar por causa da dificuldade. O salmista no Salmo 126, se me falar a memória, ele vai dizer que ainda que a gente leve a preciosa semente, né, andando e chorando, a gente não vai voltar andando e chorando. A gente vai voltar andando e sorrindo, vai voltar com alegria. Então a gente percebe, né, que o salmista conclui afirmando que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ou seja, olha só, ele está dentro de um cenário caótico, num vale que é, né, a gente podemos aplicar assim, como de choro e de lágrima, mas ele está dizendo assim, a presença de Deus está nos átrios de Deus, está na presença do Senhor. Para mim, vale muito mais do que qualquer dia que eu passe fora da presença dele. Não há satisfação melhor. Por quê? Porque Deus ele é reconhecido como quem? Como aquele que é o sol e o escudo, é aquele que provê a luz, a direção incondicional a todos os que andam em retidão. Aí ele vai dizer, ó, o pardal, que é uma ave que a gente vê basicamente que não tem valor, ninguém cria pardal, né? Ninguém comercializa pardal, ainda que isso seja errado, mas só para a gente poder ilustrar aqui, até ele, que é uma ave desvalorizada, ele tem um lugar dentro da casa de Deus, fazendo uma alusão para aqueles que talvez, olha assim, se sintam assim, ah, não tenho capacidade, não posso, não sou ninguém. Até para esses que carregam esse sentimento, porque talvez traz marcas da família, problemas da família, dificuldades da família, e quando entram na casa de Deus, na presença de Deus, acha que é uma extensão da sua casa. Ele vai, tudo aquilo que ele vivenciou na casa dele, agora vai vivenciar dentro da igreja. E talvez ele não conheceu um pai, mas ele vai conhecer um pai. Talvez ele não tenha uma família que abrace, que ame, mas ele vai conhecer uma família em Cristo que abrace, que ame e que vai cuidar dele, tratar dele e ajudar para que ele possa futuramente ser alguém que também vai ajudar e vai tratar o outro. Então, a gente vai ver que nesses tempos aí de dificuldade, aí ele vai dizer até a andorinha que vive de habitar, ele encontrou ninho, ou seja, a andorinha, diferente do pardal, ela não vive territorialmente num lugar específico. Ela vive num lugar onde está quente, no lugar de verão, ou seja, fala de facilidade. Até ela tem um lugar, né, que ela pode utilizar, se apropriar também dentro da casa de Deus, porque às vezes as pessoas vêm na igreja procurando uma resposta, procurando um milagre, procurando uma bênção, procurando uma restauração. Essas pessoas que vivem, vamos dizer assim, de verão, eu quero uma resposta, eu quero algo. Até para essas pessoas que talvez entram pelas portas da casa do Senhor, não com o coração contrito, quebrantado, não porque estão passando por dificuldade, mas porque são pessoas que querem uma resposta automática de Deus, querem um agir de Deus automático. Até para essas, Deus permite entrar, trata delas, mostra para elas que as coisas são muito maiores do que elas consigam ou tentem imaginar. Então, o Salmo de número 84 é um dos destacam aí. A gente vai ver, né, o versículo aí no slide aí, que a alegria da presença de Deus é o Salmo 84. Por quê? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Então, esse versículo do 10, o verso 10 do capítulo do Salmo 84, ele vai relatar que a alegria não é o lugar, a alegria é a presença de Deus. É por isso que Pedro vai dizer: para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Porque ele poderia ir para qualquer lugar, mas se não tivesse a palavra de vida eterna liberada pelo próprio Cristo ali, que estava com eles ali, o que adiantaria estar nos melhores lugares? Então a gente vai ver que é um cântico dos filhos de Corá, o Salmo 85 agora, perdão, para a gente poder já avançar, porque a hora daqui a pouco já estoura. É um cântico dos filhos que celebra a restauração de Israel, clama pelo avivamento nacional, ele aborda o perdão dos pecados e supera a ira divina. E destaca poeticamente o encontro glorioso entre a justiça e a paz.
Salmo 85 ensina que Deus é a verdadeira fonte, tá, irmãos, de restauração, e que a gratidão pelo que ele já fez é o melhor caminho para buscar a sua intervenção no presente. Ou seja, como eu já repeti alguns salmos aqui, o que você traz à tua memória? Talvez hoje a tua vida, a tua história, ou o que você está enfrentando, né? Ou que algum parente está enfrentando, faz essa pessoa trazer a memória, porque o dia de ninguém, irmão, a vida de ninguém, melhor dizendo, não é um mar de rosas, como a gente cita, né? Mas também não é uma vida de espinhos. Ela alterna. Então, o que a gente precisa fazer? No dia da adversidade, no dia da luta, a gente precisa trazer, buscar, trazer para a nossa mente quem é Deus, o que ele já fez, o que ele pode fazer. Porque se ele operou no passado, ele vai continuar operando no presente. Agora, o Salmo 86, tá? Wellington, se eu estiver muito rápido aí, moça, se eu estiver muito rápido aí, me dá um sinal aí, por favor. Tá bom? Que a gente está, primeira vez, Tá então a gente tranquilo, está aprendendo. tá Tá tranquilo. Eu tinha bom? levantado a mão aqui para fazer um comentário, mas Sim, foi benção. Você já comentou aí sobre a questão do pardal, né? Essa parte de que sim. ele encontra ninho junto aos altares é um salmo que eu fico maravilhado, esse Salmo 84, né? E aí eu levantei a mão aqui para comentar, mas você já fez o comentário já, tá na benção. Valeu, pode prosseguir, tá na paz. Perdão, eu não vi, não. Pô, o É que eu pastor estou Natal levantou aprendendo a mão também, aí. tá bom? Tá bom, pode falar, pastor Natal. Ô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Não, eu também fiquei assim muito a fim de fazer um comentário sobre esse Salmo 84. Ele é maravilhoso, né? As palavras deles a gente absorve muito bem. Porque eu li nos comentários da Bíblia de Estudo que esse Vale de Baca aí, né, tem um simbolismo também quando o povo peregrinava em direção a Jerusalém, né, para cultuar no templo, nas festas. Eles passavam, né, as pessoas que vinham de distante, as famílias que vinham de distante, então passando por esse lugar ali, eventualmente eles faziam, né, acampamentos em determinados lugares, né, mas ali a alegria era tão grande, né, do povo caminhando para a direção ao templo, em direção ao templo para adorar o Senhor, que aquele lugar, sendo um vale, né, de dificuldade, né, um lugar difícil, mas ele transformava aquela alegria do povo, aquele desejo de adoração, aquela presença já de Deus no meio deles, transformava aquele lugar ali numa fonte, né, numa bênção. Eu li esse comentário lá na minha leitura, aí quis trazer para os irmãos também. Tá muito bom a explicação aí, tá? Deus abençoe. Amém. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Amém. Deus abençoe, pastor. Irmãos, então, só para a gente poder caminhar para o final aqui, o Salmo 85, ele ensina que Deus é a verdadeira fonte de restauração, que é a gratidão pelo que ele fez. Então, o melhor caminho é buscar sempre a intervenção de Deus, tá bom? Salmo de número 86. O Salmo de número 86, tá? Ele vai relatar sobre o clamor de um servo humilde que confia no caráter compassivo e perdoador do Senhor. Ou seja, então, Deus ele sempre vai ouvir o clamor sincero e verdadeiro, tá bom, irmãos? Então, todo aquele que confessa, deixa, né, ele alcança a misericórdia de Deus, ainda que o adversário lance na nossa mente, no nosso coração, de que Deus não vai nos ouvir, que Deus não tem mais prazer na nossa vida se a gente verdadeiramente se humilhar e buscar a Deus de todo o coração, tá bom? Como está escrito lá em Crônicas, o Deus dos céus, ele ouve o nosso clamor. Agora, o Salmo de número 87, tá bom? Ele vai tratar, né, porque ele é considerado um dos textos do Antigo Testamento que mais antecipa a mensagem do Novo Testamento. O versículo 4, por exemplo, vai incluir as nações. Deus cita inimigos tradicionais das nações pagãs, como, por exemplo, Babilônia, Egito, Filisteia, Tiro e Etiópia. Todos são tratados como se tivessem nascido espiritualmente ali, assim antecipando a expansão do evangelho, tá bom? E a inclusão dos gentios no reino de Deus. O que é isso? É uma cidadania celestial. Não é a localidade ou o ambiente que eles nasceram, mas Deus está dando uma oportunidade para aqueles que nasceram nos piores lugares, fizeram as piores coisas, habitaram, né, nos piores momentos da sua vida. Deus ele vai abençoar, Deus ele vai cumprir o seu propósito,
desígnio sobre a vida de cada um, desde que essa pessoa se converta verdadeiramente, reconhecendo Cristo como Salvador da sua vida. Então, essa cidadania celestial, na visão do salmista, é a verdadeira identidade. Não vem de onde você nasceu fisicamente no mapa, mas do registro que Deus fez em sua cidade. Ou seja, então Deus tem um lugar preparado para todos aqueles que amam viver na sua presença. Então, o Salmo agora é o de número 88 e de 89, são bem característicos, né? Porque vai tratar sobre dois homens que eram israelitas, que é um termo usado para designar os sábios e levitas que descendem, né, da tribo de Judá, mais especificamente de Zerá, que é da família de Corá. O termo é aplicado a dois homens famosos por sua sabedoria, que são músicos e compositores do templo. Etan, que compôs, né, o Salmo aí de número 88 e o de número 89, né? O Etan é o autor do Salmo 89, o Emã é o autor do Salmo 88. Então, a gente vai ver, né, que o Salmo 88 é considerado o mais sombrio e triste de todo o livro de Salmos, escrito por Emã. O texto retrata de uma crise profunda, marcada pelo isolamento social, pela dor física e por um sentimento avassalador de abandono espiritual e solidão. Então, o Salmo 88 não é um texto para desencorajar, mas sim para a validação divina de que os cristãos podem expressar, tá bom? As suas emoções mais cruas e honestas diante de Deus. Então, ele ensina que a angústia e a dúvida não anulam a fé. Pelo contrário, orar em meio ao desespero, demonstrar confiança no Criador é essencial. Mesmo sem entender o porquê do aparente silêncio de Deus, Emã clama e ele, diariamente, de dia e de noite, mantém a sua fé ativa, porque Deus ele ama a oração verdadeira e sincera. Deus ele não está à procura de palavras bonitas, tá bom? Ainda que a pessoa que tenha, né, um vocabulário mais culto, ele possa. Deus não tem problema com isso, mas Deus não está em busca disso. Deus está em busca de coração sincero, verdadeiro, expressão de verdadeira, palavra empregada de uma forma verdadeira, para que a gente possa entender que o problema não é a gente ver o cenário e achar que Deus não vai fazer. A gente vê a dificuldade e achar que Deus nos abandonou. Isso é normal na vida do ser humano. Por quê? Porque nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Aí conseguimos agora, né, graças a Deus, chegar dentro do tempo, aí que eu estou de olho no tempo aqui no cantinho, tá bom? O Salmo de número 89, que é escrito por Etan, que é um profundo louvor que entra em contraste com o clamor angustiante. Ele explora o contraste entre a promessa inabalável e a aliança davídica e dura a realidade histórica do trono de Israel que parecia arruinado. O Salmo reflete o drama humano quando as promessas de Deus parecem não se cumprir no tempo ou da forma esperada. As promessas terrenas dadas a Davi encontram um cumprimento eterno em Cristo, o descendente messiânico cujo reino não tem fim. Ou seja, então, o Salmo de número 89, ele vai tratar diretamente sobre isso. O trono de Davi não teria fim. Mas por quê? Não por causa de Davi, por causa de Cristo. Cristo continua sentado no alto e sublime trono, e o trono dele vai subsistir para todo o sempre. Tá bom, irmãos? Então, para a gente fazer essa conclusão aí, temos mais 2 slides aqui, e eu vou passar para os irmãos e vou passar para o pastor Wellington aqui. Tá bom, pastor Wellington? Então, a conclusão do livro. Deus está presente na dor. A adoração fortalece a fé, o justo deve confiar no Senhor e Deus nunca abandona o seu povo. E o encerramento aí que eu vou deixar para os irmãos é que bendito seja o Senhor para todo sempre. O Salmo é o de número 89 e o verso é o de número 52. Tá bom, meus irmãos? Eu espero ter conseguido aí passar para os irmãos aí, tá bom? Aquilo que está no meu coração, tá? Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Eu quero agradecer mais uma vez aí, pastor Natal, pastor Wellington, pastor Wilson, pela oportunidade de poder estar contribuindo para os irmãos, tá bom?